Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 24 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E para nós é sempre motivo de muita alegria ter a presença do professor Valdeir, porque ele canta e nos encanta. Antes da oração, ele vai tocar para a gente. Logo depois eu vou pedir para sua esposa, a nossa querida Rondelli, fazer a nossa prece de gratidão. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo mar as nossas lutas existenciais. Jesus, acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo mar as nossas lutas existenciais. E quando as nuvens das dificuldades ameaçarem o teu barco naufragar, e quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Querido amigo Jesus, te sou grata pela oportunidade, Senhor, de estar no caminho do bem, me esforçando cada dia para não fraquejar, porque tantas vezes já fraquejei, mas tenho a certeza que eu confio que a minha fé, mesmo pequena, está me ajudando para que eu possa caminhar contigo. Gratidão, Jesus amado, por tu nos receberes na tua casa, para o aprendizado e para o trabalho. Envolve cada um de nós que aqui nos encontramos, aqueles que ainda estão a caminho,
aqueles que já passaram por esse estudo, mas não estão podendo chegar até aqui, que eles possam também receber a tua paz, a tua luz, o teu amor, Senhor. E gratidão por tudo que tu nos deste, por tudo que tu nos deste. Que assim seja. Obrigada, mulher. Professor, que canção linda, professor. De quem é a autoria? Você sabe? O mais recente trabalho. É o seu mais recente trabalho? Ele tem que ir para o Spotify. Que música linda. E quem quiser ouvir mais do professor Valdeir, ele está no Spotify. Valdeir Carneiro, né, professor? Minhas amigas e meus amigos, encarnados e desencarnados, hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, intitulado Espírito Farisaico. O nosso querido irmão Humberto de Campos, ele vai nos trazer uma história de Jerusalém. Então a gente teve que fazer uma pesquisa para que a gente pudesse trazer as datas, os períodos. Então esse capítulo agora ele vai ser muito histórico. E mostrar a política daquela época, a atitude, o movimento dos fariseus e quem eram os fariseus. Depois que ele explica tudo, aí ele vai fazer uma ponte com o farisaísmo da época de Jesus, e que ele perdurou durante muito tempo, e o farisaísmo de hoje, né? Porque como nós somos criaturas que trazemos tendências dentro de nós, que trazemos coisas muito arraigadas realmente, comportamentos que a gente repetiu em várias encarnações, mesmo hoje, em contato com uma doutrina libertadora, com uma doutrina esclarecedora, a gente traz todos os comportamentos quase que automáticos dentro de nós. Então a gente traz o sacerdote dentro da gente, a amada e superiora, né? O fariseu, o umbandista, o candomblé, né? Então você vê aquele espírita que mistura alho com bugalho, e ele gosta da umbanda, ele traz aquilo dentro dele, misturando tudo. Às vezes é um católico que quer transformar o espiritismo em espiritólico, e isso estou falando de uma existência só, fora aqueles comportamentos que nós trazemos. Então, apesar de estar numa doutrina libertadora, quando vai falar, sempre fala de uma forma, quase assim, enviando alguém para o quinto dos infernos, entendeu? Condenando. E o outro ponto, que eu acho que é o ápice do farisaísmo, é a hipocrisia. Porque a hipocrisia de se sentirem escolhidos por Deus, se sentirem falando em nome de Deus, mas a vivência deles não era absolutamente nada do que estudavam, do que pregavam, do que ensinavam e do que exigiam do outro, tá bom? Basta a gente pegar um pouco a obra Paulo Estevão. O senhor Saulo de Tarso, ele era um fariseu, ele era aquele que conhecia a lei e ensinava a lei, ele era um doutor da lei. Não deixou de ser um fariseu. E vocês lembram que quando ele queria prender Estevão, era necessário que houvesse uma denúncia. Então ele chamou um funcionário, subornou esse funcionário, para que esse funcionário fizesse uma denúncia contra Estevão. E era um falso testemunho. E o doutor da lei, o senhor Saulo de Tarso, ele conhecia o decálogo de ponta a ponta, cada letra do decálogo ele conhecia. E um dos mandamentos, se não me falha a memória, o 8º ou o 9º, diz o quê? Que a gente não deve o quê? Prestar falso testemunho. Ele, de certa forma, intimida alguém que era um seu funcionário, não deixa de ser um subordinado, a fazer isso, mesmo sabendo que era um falso testemunho. Então, o nome disso é hipocrisia. Eu ensino, eu exijo, mas eu não vivo. Às vezes, a gente é muito cruel com as nossas colocações, e o Evangelho diz que a gente tem que ser, vamos dizer assim, suave para com os erros do outro, né? E severo para com os nossos. Esse é o convite do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse processo a gente faz o inverso. A gente é muito duro quando vai julgar o nosso irmão espírita. A gente acaba exigindo demais dele. Só que eu digo, quando eu penso em espiritismo, quando eu penso em renovação, eu digo que tem coisas que são muito básicas, que não dá realmente, que não caberia mais a um espírita. Você imagina um espírita que não honra o seu esposo e a sua esposa?
Isso são coisas básicas, que eu acho que não cabe mais realmente, entendeu? Então tem coisas que são muito básicas, que já não cabe. Imagina você terminar uma palestra daqui e ir para a casa do seu amante ou da sua amante. Isso não cabe mesmo. Ou de repente você ser envolvido com a administração pública e você desviar a verba e vir falar de evangelho. Ou você roubar dentro da empresa que você está inserida e vir falar de evangelho. Então isso para mim são pontos muito básicos ainda, que realmente não caberia mais para um espírita cristão. Qual é a nossa maior dificuldade? É a dificuldade de relação. Então essas aí, não roubar, não trair, essas aí é a base. Tanto é que eu estou falando disso. Nós estamos falando de decálogo, nós estamos falando de 10 mandamentos, nós estamos falando de mais de 3.000 anos. Então essa daí já nem cabe mais para um espírita, aí seria o ápice da hipocrisia. Qual é a nossa dificuldade de todos nós seres humanos, e o espírita não está fora disso? É a relação. Se tem uma das coisas mais difíceis é a convivência diária, é a relação de um para com o outro. Porque nós somos criaturas difíceis de conviver. Isso faz parte ainda da gente, porque a gente sempre tem certeza que nós estamos certos. E a gente quer moldar o outro à nossa maneira, desrespeitando o livre-arbítrio do outro. Então, a convivência é respeitar o livre-arbítrio do outro e saber aceitar aquilo que mais te incomoda no outro. Então, o mais difícil para nós espírita e para qualquer ser humano é a convivência. Então, se nós estamos nesse nível de luta, que bom. Mas se nós ainda estamos nos debatendo para não trair, para não roubar, para não levantar falso testemunho, então a gente está 3.000 anos atrás ainda. Eu espero que a nossa luta seja hoje essa luta de convivência, não mais essas coisas básicas do processo de evolução moral. Não matar, não roubar, não trair, não ficar desejando as coisas alheias, marido do outro, mulher do outro. Coisas básicas que Moisés nos ensinou. O decálogo veio através da faculdade mediúnica de Moisés, que é o livro escrito direto na pedra. Então, isso é a base da base. Então, que a nossa luta hoje seja a luta de relação, a nossa luta íntima, a nossa briga realmente íntima. Aí, sim, a gente já vai estar no processo de evolução. Esse é o movimento que a gente tem que estar sempre se auto-perguntando. Então, os fariseus não. Os fariseus nem viviam as lições do decálogo e exigiam do outro. Então, esse capítulo de hoje, o capítulo 18, o espírito farisaico, Humberto de Campos vai nos levar realmente a dar um grande passeio na história da cidade de Jerusalém. Então vamos nos situar. O fariseu era o doutor da lei. O fariseu era aquele que conhecia a lei mosaica. E quando a gente fala de lei, quando a gente fala de Moisés, nós estamos falando de 5 livros, que é o Pentateuco mosaico. Os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés. Então a gente tem Gênesis, que é a formação, e o finalzinho vai nos apresentar Abraão. Nós temos Êxodo, que conta todos os 40 anos da saída do povo do Egito para chegar à Terra Prometida. Levítico, que são leis. Números e Deuteronômio. Deuteronômio são assim, as palestras de Moisés. Agora, Números, eu acho que é a parte histórica, se não me falha a memória, eu não tenho muita certeza. Então, esses 5 livros são atribuídos a Moisés. Então, as únicas leis que são divinas é a que está no Decálogo, os 10 mandamentos, que eu digo que o nosso primeiro livro foi um livro mediúnico, porque foi a escrita direta, a pneumatografia, escrita direta na pedra. E tudo que é de ordem divina é imutável e não passa. Serve para qualquer época, qualquer tempo, para qualquer nacionalidade, porque ela é universal. O Decálogo. Então, o que o Moisés fez, como aquele povo passou quase 400 ou um pouco mais 400 anos escravo no Egito, eles acabaram, o povo hebreu, acabaram adquirindo todos os costumes
Então Moisés, nesses 40 anos no deserto, nesse caminhar, nesse êxodo, ele foi construindo novas leis que estava de comum acordo para uma época e para um povo. E para que aquilo pudesse tomar uma proporção mais assim, séria, mais autêntica, ele dizia que Deus tinha dado a lei. Mas, na verdade, é lei de Moisés, que está para um povo, para uma época que hoje não cabe. Imagina apedrejar uma mulher em praça pública? Não cabe, né? Moisés atuou como médium. Sim, ele era médium de efeitos físicos. Médium de efeito físico. Para que houvesse a pneumatografia e tantos outros eventos. Então, quando a gente fala de um fariseu, a gente fala de alguém que conhecia todos esses 5 livros. Conhecia o livro dos profetas, né? Os salmos, que era um livro de cântico. Então, eles tinham todo o conhecimento. E eles ensinavam, debatiam e acabaram se sentindo pessoas especiais, pessoas escolhidas, pessoas evoluídas, que é um outro perigo nosso, que a gente entra no processo de fascinação. Quando a gente começa a achar que nós somos seres diferentes dos outros, que nós somos pessoas especiais, que nós somos pessoas mais evoluídas. E isso já é um processo de fascinação, que não deixa de ser uma fascinação dos fariseus. Então, eles tinham certeza que eles eram representantes de Deus na terra. E eles acreditavam nessa loucura e não conseguiam ver a hipocrisia da própria vida. Isso se repete ainda no dia de hoje. A hipocrisia, a pessoa se sente um enviado de Deus, é um processo de fascinação, um enviado de Deus, fala em nome de Deus e se sente um escolhido de Deus. E não faz um processo da autoavaliação da sua vida no seu cotidiano. Vamos entrar no texto? Estamos ambientados? Diz Humberto de Campos, no tempo do Cristo, já era antiga a hipocrisia farisaica. Então, quando Jesus chegou, olha lá, a distância entre Jesus e Moisés é mais de 1.300 anos. Então, vamos lá, o Moisés passou 40 anos no deserto. Segundo esses 5 livros, seria escrito por Moisés, diz ser escrito por Moisés. Então, quando começou o farisaísmo, nós estamos falando aqui de séculos antes de Cristo. E como ele diz aqui, já era antiga a hipocrisia farisaica. Por isso é que Jesus diz, eu não vim dar fim à lei, eu vim cumpri-la. E quando ele fala dessa lei, ele está falando da lei mosaica. Está falando, em particular, acredito muito mais, na lei de Deus. Mas quando os judeus falavam em lei, eles falavam num livro sagrado para eles. Eles estão falando da Torá. É o livro, a Torá. Não só o Decálogo. A Torá, o livro como um todo, que é o livro judaico, que nós chamamos de Antigo Testamento. Quando a gente pega a Bíblia, a gente diz, olha, isso aqui é o Antigo Testamento. E os nossos irmãos judeus vão chamar o Antigo Testamento de Torá. Porque a Torá é o Antigo Testamento, que ali está o Pentateuco mosaico, os livros dos profetas e os salmos que eram cantados nas sinagogas. Talvez alguns livros nós não temos, que está acrescido na Torá, que é o livro judeu. Então, a força de se declararem homens de fé, a força, e ambicionando a hegemonia, ou seja, a superioridade nos círculos religiosos e sociais, os fariseus, que nós já sabemos qual a função do fariseu, exibiam, olha os termos que o Humberto usa, é bem pesado, insuportável orgulho e repugnante vaidade. São palavras duras, né? Insuportável orgulho e repugnante vaidade. Ou seja,
era fácil conviver com o fariseu? A gente, quando lê isso aqui, a gente consegue entender um pouco a figura do doutor Saulo de Tarso? Insuportável orgulho e repugnante vaidade. Sentiam-se únicos diante da divindade. Únicos. Nós somos os escolhidos. É aquele movimento que você está em uma determinada religião e que você tem a certeza que vocês estão certos e o mundo inteiro está errado. Que a tua religião é a religião que vai salvar. E que qualquer pessoa que está em qualquer outra religião não será salva. Ainda é o mesmo pensamento farisaico. Não existe isso, né? Que se você não estiver dentro da religião tal, você não será salvo. Porque Deus só gosta de quem está dentro da religião X. Então isso ainda é um movimento farisaico. E o que a gente aprende em Espiritismo? Será perguntado qual religião frequentávamos? Não, não será. Não será nem perguntado, porque nós já vibramos para onde vamos. Nós já vibramos para onde vamos. Se eu tenho um pensamento de eu sou escolhida por Deus, eu sou uma missionária, eu sou um espírito nobre, graças a Deus eu não sou igual a essas pessoas que ficam aí se debatendo na lama, no charco. Se essa é a minha fala, essa é uma fala de simplicidade, de humildade, de vaidade ou de orgulho? Vaidade e orgulho. Logo, caiu tudo por terra. Você lembra de alguma fala de Jesus dizendo, ainda bem que eu sou Jesus, não fico me debatendo tal qual vocês, mentirosos? Não. Ele criticava, ele advertia, e ele sempre advertia os fariseus. Raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Essa fala é de Jesus. E ele criticava muito Herodes. Aquelas construções colossais de Herodes, Jesus sempre criticou. Está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Porque era a massa passando fome e Herodes fazendo aquelas construções. É muito fácil a gente entender, basta olhar aqui o nosso campo de futebol, essa coisa enorme. Temos aí conta de energia, fora a limpeza, aquela coisa toda. Milhões por mês. E isso sai dos cofres públicos. Então, se Jesus viesse aqui hoje, eu acho que não seria diferente a crítica dele em relação a uma construção absurda daquela para ver pessoas correndo atrás de bola de futebol. Essa era a fala de Jesus. Então, Jesus não era um apático perante o que acontecia. Ele falava. Por isso que ele foi crucificado. Porque ele não anuiu com o crime. Ele não falou o que os fariseus queriam ouvir. Ele se posicionou e acabou sendo crucificado. Se ele tivesse falado o que os fariseus queriam ouvir, se ele tivesse anuído, ele seria um fariseu também e estaria ali. Pervertidos, olha outra palavra dura, pelo intelectualismo de superfície. Gente, eu achei Humberto de Campos aqui, ele realmente é um escritor fantástico. E ele sabe usar as palavras de uma forma tão profunda que fala do absurdo de uma forma elegante. Imagina, pervertidos pelo intelectualismo da superfície. É a pessoa que desenvolve a inteligência, mas não aprofunda a inteligência. Tia, o que seria uma inteligência de superfície? Eu sei tudo para o outro, mas não vivo. Então, eu posso pegar na área da saúde. Você está na área da saúde, você entende tudo do corpo para ensinar para o outro, mas você não pega tudo que você aprendeu para a sua saúde. Então, você vê alguém da área da saúde tomando álcool, alguém da área da saúde fumando cigarros, alguém da área da saúde usando drogas químicas. Isso é
intelectualismo da superfície. E a nível religioso também. E ele chama de perversão. Pervertidos pelo intelectualismo de superfície. Como nós já vivemos o mundo farisaico, com certeza nós já vivemos essa experiência, eu posso trazer ainda um fariseu dentro de mim. Então eu entro no espiritismo, ainda trazendo o fariseu, então eu aprendo tudo, eu discuto tudo, eu debato tudo, mas fica nesse intelectualismo de superfície. O que seria, tia, um intelectualismo de superfície? Tal qual nós acabamos de falar em relação à saúde. Eu sei tudo, mas não vivo nada. E isso é o intelectualismo da superfície. Para nós, seres humanos, que somos espíritos da terceira ordem, nós ainda não vamos conseguir, quando eu digo nós, eu estou falando do coletivo, tá? Porque o individual é escolha. Mas nós não vamos conseguir viver o evangelho 100%. No coletivo ainda não. Mas o evangelho nos ensina, o espírito de verdade, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, mudou, transformou. Eu não sou a Conceição que eu devo ser, mas eu não posso ser a Conceição que eu fui ontem. Entende? Esse processo de mudança, isso cada um de nós. Nesse processo, então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está em luta diária. Diária, luta mesmo. Luta por quê? Porque você queria pegar o celular e dar na cabeça daquele cidadão que enche sua paciência ao decorrer do dia. Mas você já se esforça para não jogar o celular na cabeça. Ainda tem a vontade de jogar, mas já consegue conter o movimento. Então, isso é luta, isso é esforço. E só cada um ser humano sabe medir o esforço que faz. Eu não tenho direito de medir o esforço da Carla e nem da Mita. E isso não vai me tornar melhor. Talvez até me torne pior, porque eu estarei julgando a atitude da Mita e da Carla. Mas o que me torna melhor é eu fazer um auto-julgamento. E verificar se verdadeiramente eu estou fazendo um esforço ou se todos os dias eu sou a mesma pessoa. Todos os dias eu faço as mesmas coisas. Por que a vida é uma rotina? Vocês já repararam que a vida é uma rotina? Que as coisas se repetem? Quando os mais novos não vão saber, mas os mais antigos tiveram a honra de fazer caligrafia. Vocês lembram disso? Você fez? Olha, a minha filha do coração, Narumi, está dizendo, eu fiz, tia, como não? A Narumi fez. Então, como é que a gente aprendia? Era através de... A coordenação motora era através de repetição. Então, se a nossa vida ela é uma rotina, é como se o papai estivesse dizendo, todos os dias, eu estou te dando a oportunidade de mudar a tua vida com os mesmos professores, com a mesma matéria, com o mesmo exercício. Você já reparou? Não é o mesmo exercício que a convivência doméstica, convivência profissional, convivência no trânsito? É o mesmo exercício. E aí a gente se aborrece porque o outro não muda. Mas, em verdade, eu também não mudei. Porque eu continuo repetindo as mesmas coisas que eu estou repetindo há 30 anos. Quando eu digo assim, eu digo de convivência, né? As minhas 50, hoje alguém me perguntou qual a sua idade, e eu titubeei, de repente eu esqueci. Como? Aí eu disse, é 51, né? Então, nesse processo de convivência, às vezes a gente diz assim, você só quer fazer do seu jeito. E você deve se perguntar, e você quer fazer do jeito de quem? Do teu. Então, cada um quer fazer do seu jeito. E a gente também não se auto-percebe. Então, o que nós falamos no início? Existem lições básicas que não cabe realmente mais a um espírita. Trair, roubar, matar. Isso é base. É lição do decálogo.
Qual a briga que deve ser de um espírito? Não é? Mas se um espírito ainda está brigando para não roubar, isso mostra ainda que ele está bem atrasado. Se o espírito ainda está brigando para não honrar o casamento, para não trair, isso mostra que ele está bem atrasado ainda. O que a gente deve pensar é que a gente já está mais aqui na frente, olha, na luta da convivência. Porque é nesse cadinho chamado rotina e lá que a gente vai burilando a alma. Então, se eu digo, essa pessoa não muda, eu posso dizer, eu não mudei. Porque eu ainda continuo julgando, exigindo as mesmas coisas. Dói, 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 despir-me assim. Pervertidos pelo intelectualismo de superfície, colocavam acima de tudo o rigorismo aparente. É a fala do nosso Senhor Jesus quando diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O rigorismo daquele povo em relação ao sábado, o rigorismo em relação às regras, que nós vamos chamar hoje, dentro do movimento espírita, de diretrizes. Eu já vivi algumas experiências com trabalhadores por conta de diretrizes. Pega a diretriz para humilhar o trabalhador. Mas é diretriz da caça. Mas, na verdade, é o fariseu, com o mesmo comportamento de fazer o quê? Colocava, acima de tudo, o rigorismo aparente. Porque aquele rigorismo que ele coloca para fora, cobrando do outro, não é o mesmo rigor que ele cobra de si mesmo. O Evangelho diz que a gente deve ser bem calmo, bem tranquilo, bem dócil para os erros alheios e severo para com os nossos. E nessa docilidade não é aceitar, é simplesmente não reclamar, não me desesperar, não cobrar. Deixa de mão. Isso me torna grande quando eu faço isso. Quando eu conseguir conviver com pessoas difíceis sem me aborrecer, isso me torna um ser humano grande. Mas, quando eu passo a criticar o outro, isso me torna um ser humano pequeno. Porque só medíocre faz isso. E nós somos ainda medíocres. Estamos nesse processo de burilamento. Estamos aqui pegando chibatadas suaves no tronco, né? Para que a gente possa dar uma despertada, né? Eram os inspiradores de todas as medidas da convenção política em Jerusalém. Ou seja, eles eram o termômetro da política em Jerusalém. Vamos pegar aqui novamente a obra Paulo Estevão. Quem foi que iniciou toda a perseguição em Jerusalém aos cristãos? Saulo de Tarso. Quem foi que incitou uma multidão para que Estevão fosse apedrejado? Saulo de Tarso. E quando ele foi para matar Ananias, que ele foi a Damasco, ele fez também todo o movimento, pegou a autorização romana, a autorização dos israelitas, com a autorização para entrar em Damasco e lá prender Ananias e matar. Meus irmãos, um revólver mata, uma faca mata, um carro mata, se tiver em mãos erradas. E palavras em boca de pessoas falaciosas também mata. A palavra, ela tem um poder muito grande. E Jesus soube utilizar para o bem. Entende? Sabiam manejar com maestria
a arma de 2 gumes. Qual era? Mostrando a lâmina da calúnia, e aí a gente volta de novo na obra Paulo e Estevão, a calúnia levantada contra Estevão. Não só de Estevão, a lâmina da calúnia levantada contra Jesus de Nazaré. Só porque ele não fez parte da panela. Só porque ele não anuiu com o crime. Com maestria, a arma de 2 gumes, mostrando a lâmina da calúnia no trato com os adversários do mesmo sangue. Jesus não era judeu? Estevão não era judeu? Quando o quê? Mostrando a lâmina da calúnia. Lâmina, o que uma lâmina faz? E mata. A lâmina da calúnia no trato com os adversários do mesmo sangue. E da bajulação, olha aí os 2 gumes. E da bajulação diante do romano dominador. Então imagina a bajulação dos judeus para com Pilatos, do próprio rei Herodes. Então, quando a gente fala aqui, o que a gente vai lembrar? A Palestina, ela tinha uma administração política, o quê? Romana. E para que Roma administrasse aquela Palestina, era necessário que se pagasse o tributo a César, os impostos, para manter a riqueza, para manter aquele batalhão de soldados romanos. São eles os mais fortes? São. Então, com eles a gente bajula. Mudou? Não é assim? Nós não somos assim? Quem nos interessa financeiramente, a gente bajula. Quem não está comigo, que pensa do mesmo ideal, aí vem a lâmina. A gente vê dentro da instituição espírita, às vezes trabalhador, com comportamentos equivocados, mas porque está aquinhoado financeiramente, balança a cabeça para tudo. Mas se é uma pessoa desprovido de condição financeira, sempre tem um lá para chegar e ditar as regras e colocar as diretrizes. Então, por que eu estou trazendo hoje e ontem? Para nós percebermos que se repete. Pode observar, quando você vai falar com alguém que está aquinhoado financeiramente, a tua fala é uma. Quando você vai falar com alguém que é desprovido, a tua fala é outra. Então, os fariseus eram isso. O romano era do mesmo sangue do judeu? Não. O que pesava mais, o sangue ou o poder? Poder. Entende por que Humberto colocou? Eles eram religiosos, se consideravam o povo escolhido, achava que o povo dele era o povo escolhido, mas quando se fala do seu irmão de sangue, que era o inimigo, ele lançava a lâmina da calúnia. Em contrapartida, um romano que não era do seu sangue, não era das suas tribos, mas estava com o poder e o dinheiro em mãos, esses daí, a bajulação. Imiscuíam-se, ou seja, interferiam nos negócios públicos e impunham movimentos de opinião, a própria prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles arquitetaram tudo. Diz Humberto de Campos, Caifás e alguns outros fariseus chegaram a fazer propostas para outros discípulos, porque para que fosse preso era necessário que houvesse uma denúncia. E quem foi que caiu? Foi Judas. Mas a história contada para Judas é: você denuncia o seu mestre como alguém que quer fazer uma revolução contra os romanos e que inclusive quer matar o imperador. Então o seu mestre vai ser preso e aí nós vamos fazer a revolução e depois que nós ganharmos, expulsarmos os romanos daqui, a gente solta o teu mestre e transforma ele em rei. Então essa foi a história da carochinha que Caifás, Anás,
fizeram essa proposta e Judas caiu. Mas ele caiu por quê? Porque ele era ambicioso. E quando você é ambicioso, você não consegue ver. É a fala de Jesus: só lobos caem em armadilhas de lobos. E ele caiu por conta da sua ambição. Então você vê o movimento, eles interferiam mesmo na parte política, na parte pública. E o movimento do governador de Pilatos, isso está muito bem explicado na obra 2000 anos. A parte política da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os fariseus entregaram Jesus para o governador, para Pilatos, solicitando uma providência, uma autorização, porque eles queriam matar Jesus, Pilatos ficou ali com a batata quente na mão. Mas ele foi tão covarde que, se você ler o livro, tudo que aconteceu com Jesus, nada saiu da cabeça de Pilatos. Ele pediu a opinião de A, B e C, porque isso é uma atitude do covarde. Ele prefere fazer o que o outro pede, mas ele não faz. Por que ele faz o que o outro está pedindo? Para que depois ele possa dizer: mas foi tu que disse, foi tu que mandou. Então ali nós tivemos a sugestão de vamos dizer assim, um capitão da guarda, que ele fosse chicoteado, né? Depois nós tivemos a ideia de mandá-lo para Herodes, e aí veio aquele recado ridicularizando Jesus. E depois a última, que o senador colocou o dedo aí, né, o senador romano, que era entregar alguém que pudesse fazer a escolha entre alguém que seria solto, porque na Páscoa se soltava um preso. Então foi a proposta, né? Ver Barrabás, coloca Barrabás e Jesus e vamos ver o que o povo escolhe. E o povo, sendo movido pelo farisaísmo, a coisa da influência, né? Movido pelo farisaísmo, gritavam que soltassem a Barrabás. Na verdade, a ideia era essa, todos eles achavam, porque foi feito várias reuniões dentro do palácio de Pilatos, na obra 2000 anos mostra, várias reuniões para tentarem, porque eles sabiam que Jesus era justo. Só que o Pilatos não queria, eu vou me dispor com esse povo todo por causa de um homem que eu nem... Porque ele poderia se dispor com o povo todo, como diz o senador, ele poderia colocar todo mundo para correr ali a patada de cavalo. Ele tinha a guarda romana, ele podia ter feito isso. Mas fazer esse movimento todo só por causa de um nazareno, né? Se dispor com todo o povo por causa do nazareno, então não vamos dar o que o povo quer. E aí o movimento de lavar as mãos. Então eles tinham sim uma ação na política, uma ação na vida de todos, né? Por isso que ele diz, e impunham um movimento de opinião. Elevavam seus ídolos ao trono da autoridade e do poder, incensando-os. Esse incensando-os aí é adulando com o elogio fácil do desvario, ou seja, do excesso de verbalístico. Olha, excesso verbalístico. Desvario, excesso, tá? E aí a gente vai ver também na obra Paulo Estevam como o doutor da lei era tratado. Vocês lembram? As adulações para Saulo de Tarso, os elogios. Basta a gente recordar a morte de Estevão. Todos eles ali, os fariseus, aguardando Saulo para parabenizar o evento, que foi maravilhoso, o julgamento foi ótimo. E, gente, isso não mudou. Sempre existirão moscas em torno de feridas. A bomba ajular. Incensando-os com o elogio fácil do desvario, né, do excesso verbalístico, e precipitavam, astuciosos, no abismo da antipatia pública, todos aqueles que não soletrassem a sua cartilha de fingimento. Entendeu porque Jesus foi crucificado? Jesus aqui aceitou essa cartilha do fingimento? Mudou? Não muda, gente. Não muda. Exigiam
os primeiros lugares nas sinagogas, e eu acho interessante isso aqui, exigiam os primeiros lugares. Por isso que quando o conhecidíssimo Saulo de Tarso, junto com seu amigo Sadoc, foram até a casa do caminho, o que Pedro, João, se avoraram logo a fazer? Dar os primeiros lugares para eles. Porque isso era assim que se tratava um fariseu. Eles faziam questão de sentarem nos primeiros e nos melhores lugares. Por isso é que Jesus diz que a gente deve procurar os últimos lugares. Então, nisso ele estava indo contra o que os fariseus faziam. Porque quando a gente diz assim, quando a gente estuda Jesus, que ele diz que a gente deve procurar os últimos lugares, os últimos serão os primeiros, a gente não consegue entender muito o sentido porque a gente não está no contexto. Mas o fariseu, ele tinha cadeira reservada e tinha que ser os primeiros lugares, os melhores lugares. E Jesus dizia que não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça. As cobras, os lobos, todo mundo ali tem o seu covil, e o Filho do Homem, né, eu, o encarnado, não tenho nenhuma pedra para recostar a minha cabeça. Exigiam os primeiros lugares nas sinagogas e reclamavam destaque nas assembleias mais simples. E aí entendemos por que Pedro ofereceu o melhor lugar para o Dr. Saulo de Tarso e Sadoc. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo. Mudou? Você vê alguém com os mantos, seja de que religião for, a gente reverencia. Então a gente ainda reverencia o externo, a pompa, a roupa, e não o ser. Às vezes é um ser imoral, mas está vestido com as pompas de determinadas religiões, a gente tem certeza que é um enviado de Deus. Eu não sei aonde que a gente enfiou isso. Por que a gente acaba endeusando pessoas com uma batina, com uma roupa? Ainda é a cultura farisaica. O que mostra um ser humano grande é a sua conduta moral, não a roupa que está vestido. Mas a gente idolatra. A gente olha como fossem pessoas superiores, porque está com uma túnica. Seja de que religião for. Ou se está com uma Bíblia embaixo do braço. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí, que é muita informação, né, gente? Vocês já viram que a gente vai ticar bastante esse peixe, né? Olha, gente, eu acho que depois de um estudo desse, que a gente mergulha assim na história, a gente passa a ter recursos para entender muito melhor aquilo que a gente lê. Não é verdade? Foi bom, gente? Deu para aprender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como nós somos criaturas que trazemos tendências dentro de nós, coisas muito arraigadas realmente, comportamentos que a gente repetiu em várias encarnações, mesmo hoje, em contato com uma doutrina libertadora, com uma doutrina esclarecedora, a gente traz todos os comportamentos quase que automáticos dentro de nós. E a gente traz o sacerdote dentro da gente, a madre superiora, né? O fariseu, o umbandista, o candomblé. Eu acho que é o ápice do farisaísmo, é a hipocrisia. Porque a hipocrisia de se sentirem escolhidos por Deus, se sentirem falando em nome de Deus, mas a vivência deles não era absolutamente nada do que estudavam, do que pregavam, do que ensinavam e do que exigiam do outro. Qual é a nossa dificuldade de todos nós seres humanos, e o espírita não está fora disso? É a relação. Se tem uma das coisas mais difíceis, é a convivência diária.
é a relação de um para com o outro. Porque nós somos criaturas difíceis de conviver. Isso faz parte ainda da gente, porque a gente sempre tem certeza que nós estamos certos. E a gente quer moldar o outro à nossa maneira, desrespeitando o livre-arbítrio do outro. Então, a convivência é respeitar o livre-arbítrio do outro e saber aceitar aquilo que mais te incomoda no outro. Então, se nós estamos nesse nível de luta, que bom. Mas se nós ainda estamos nos debatendo para não trair, para não roubar, para não levantar falso testemunho, então a gente está 3.000 anos atrás ainda. Eu espero que a nossa luta seja hoje essa luta de convivência, não mais essas coisas básicas do processo de evolução moral. Não matar, não roubar, não trair, não ficar desejando as coisas ali. Coisas básicas que Moisés nos ensinou. O Decálogo veio através da Faculdade Mediúnica de Moisés, que é o livro escrito direto na pedra. Então, que a nossa luta hoje seja a luta de relação, a nossa luta íntima. Os fariseus nem viviam as lições do Decálogo e exigiam do outro. As únicas leis que são divinas é a que está no Decálogo, os 10 mandamentos, que eu digo que o nosso primeiro livro foi um livro mediúnico, porque foi a escrita direta, a pneumatografia, escrita direta na pedra. E tudo que é de ordem divina é imutável e não passa. Serve para qualquer época, qualquer tempo, para qualquer nacionalidade, porque ela é universal. O Decálogo. Quando a gente fala de um fariseu, a gente fala de alguém que conhecia todos esses 5 livros, conhecia o livro dos profetas, né? Os salmos, que era um livro de cântico, então eles tinham todo o conhecimento. E eles ensinavam, debatiam e acabaram se sentindo pessoas especiais, pessoas escolhidas, pessoas evoluídas, que é um outro perigo nosso, que a gente entra no processo de fascinação. Quando a gente começa a achar que nós somos seres diferentes dos outros, que nós somos pessoas especiais. Então, eles tinham certeza que eles eram representantes de Deus na Terra. E eles acreditavam nessa loucura e não conseguiam ver a hipocrisia da própria vida. Isso se repete ainda no dia de hoje. A hipocrisia, a pessoa se sente um enviado de Deus, é um processo de fascinação, um enviado de Deus, fala em nome de Deus e se sente um escolhido de Deus. E não faz um processo da autoavaliação da sua vida no seu cotidiano. É aquele movimento que você está em uma determinada religião e que você tem a certeza que vocês estão certos e o mundo inteiro está errado. Que a tua religião é a religião que vai salvar. E que qualquer pessoa que está em qualquer outra religião não será salva. Ainda é o mesmo pensamento farisaico. E o que a gente aprende em Espiritismo? Será perguntado qual religião frequentávamos? Não, não será. Não será nem perguntado, porque nós já vibramos para onde vamos. Se eu tenho um pensamento de eu sou escolhida por Deus, eu sou uma missionária, eu sou um espírito nobre, graças a Deus eu não sou igual a essas pessoas que ficam aí se debatendo na lama, no charco. Se essa é a minha fala, essa é uma fala de vaidade e orgulho. Logo caiu tudo por terra. Jesus, ele criticava, ele advertia, e ele sempre advertia os fariseus. Raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Essa fala é de Jesus. E ele criticava muito Herodes. Aquelas construções colossais de Herodes, Jesus sempre criticou. Está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. Porque era a massa passando fome e Herodes fazendo aquelas construções. Jesus não era um apático perante o que acontecia. Ele falava, por isso que ele foi crucificado. Porque ele não anuiu com o crime.
Ele não falou o que os fariseus queriam ouvir. Se ele tivesse falado o que os fariseus queriam ouvir, se ele tivesse anuído, ele seria um fariseu também, estaria ali. Como nós já vivemos o mundo farisaico, com certeza nós já vivemos essa experiência, eu posso trazer ainda um fariseu dentro de mim. Então eu entro no espiritismo, ainda trazendo o fariseu, então eu aprendo tudo, eu discuto tudo, eu debato tudo, mas fica nesse intelectualismo de superfície. Eu sei tudo, mas não vivo nada. O individual é escolha. Mas nós não vamos conseguir viver o evangelho 100%. No coletivo ainda não. Mas o evangelho nos ensina, o espírito de verdade, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está em luta diária. Já consegue conter o movimento. Então, isso é luta, isso é esforço. E só cada um ser humano sabe medir o esforço que faz. O que me torna melhor é eu fazer um autojulgamento e verificar se verdadeiramente eu estou fazendo um esforço ou se todos os dias eu sou a mesma pessoa. Então, se a nossa vida ela é uma rotina, é como se o papai estivesse dizendo, todos os dias eu estou te dando a oportunidade de mudar a tua vida com os mesmos professores, com a mesma matéria, com o mesmo exercício, que é a convivência doméstica, convivência profissional, convivência no trânsito. É o mesmo exercício. E aí a gente se aborrece porque o outro não muda. Mas, em verdade, eu também não mudei. Porque eu continuo repetindo as mesmas coisas que eu estou repetindo há 30 anos. Então, cada um quer fazer do seu jeito. E a gente também não se auto-percebe. O que a gente deve pensar é que a gente já está mais aqui na frente, olha, na luta da convivência. Porque é nesse cadinho chamado rotina e lá que a gente vai burilando a alma. Então, se eu digo, essa pessoa não muda, eu posso dizer, eu não mudei. Porque eu ainda continuo julgando, exigindo as mesmas coisas. O rigorismo daquele povo em relação às regras que nós vamos chamar hoje, dentro do movimento espírita, de diretrizes. Pega a diretriz para humilhar o trabalhador. Na verdade, é o fariseu, com o mesmo comportamento. Aquele rigorismo que ele coloca para fora, cobrando do outro, não é o mesmo rigor que ele cobra de si mesmo. O Evangelho diz que a gente deve ser bem calmo, bem tranquilo, bem dócil para os erros alheios e severo para com os nossos. Quando eu conseguir conviver com pessoas difíceis sem me aborrecer, isso me torna um ser humano grande. Mas quando eu passo a criticar o outro, isso me torna um ser humano pequeno. Porque só medíocre faz isso. E nós somos ainda medíocres. Estamos nesse processo de burilamento. Meus irmãos, um revólver mata, uma faca mata, um carro mata, se tiver em mãos erradas. E palavras em boca de pessoas falaciosas também mata. A palavra, ela tem um poder muito grande. E Jesus soube utilizar para o bem. Então, por que eu estou trazendo hoje e o ontem? Para nós percebermos que se repete. Era assim que se tratava um fariseu. Eles faziam questão de sentarem nos primeiros e nos melhores lugares. Por isso é que Jesus diz que a gente deve procurar os últimos lugares.
Então, nisso ele estava indo contra o que os fariseus faziam. Porque quando a gente diz assim, quando a gente estuda Jesus, que ele diz que a gente deve procurar os últimos lugares, os últimos serão os primeiros, a gente não consegue entender muito o sentido porque a gente não está no contexto. Você vê alguém com os mantos, seja de que religião for, a gente reverencia. Então a gente ainda reverencia o externo, a pompa, a roupa, e não o ser. Às vezes é um ser imoral, mas está vestido com as pompas de determinadas religiões, a gente tem certeza que é um enviado de Deus. Eu não sei aonde que a gente enfiou isso. Por que a gente acaba endeusando pessoas com uma batina, com uma roupa? Ainda é a cultura farisaica. O que mostra um ser humano grande é a sua conduta moral, não a roupa que está vestido. Mas a gente idolatra. A gente olha como fossem pessoas superiores, porque está com uma túnica, seja de que religião for, ou se está com uma Bíblia embaixo do braço. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram e nos conduziram em mais um trabalho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.